Bom dia a todos os amigos e amigas que nos acompanham aqui para mais um ConteCast importante aqui para o trabalho da classe contábil do estado do Rio de Janeiro. Hoje um ConteCast especial. A gente vai estar aqui, ou está aqui, com o nosso deputado federal Paulo Ganimi, do Partido Novo, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, esse grande desafio. Ao meu lado aqui também, Carlos Marinho, contador, dono dessa estrutura toda aqui, que sempre está nos apoiando e nos prestigiando para levar para você, profissional da contabilidade, funcionário dos escritórios de contabilidade, estudante de ciências contábeis, um pouquinho da visão do político para a nossa categoria, a percepção do político, da importância do nosso trabalho e da atuação do contador perante a sociedade. Então a gente vai iniciar aqui agora com uma saudação inicial de cada um deles. Passo então aqui primeiro ao Paulo. Paulo, bom dia. Prazer estar com você aqui. Bom dia, Samir. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. É muito bom estar aqui com vocês para falar justamente, primeiro, do Rio de Janeiro, né, e da importância do contador, do profissional de contabilidade na trajetória do estado do Rio de Janeiro. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso e acho que aqui é um momento muito oportuno para isso. Verdade. Paulo, Carlos. Bom dia a todos. Obrigado, Samir, pela oportunidade de estar participando desse bate-papo com o candidato Paulo Ganimi. A gente realmente espera escutar algumas propostas interessantes para a nossa classe contábil, tão necessitada, né? De uma desburocratização, de vários processos que a gente tem passado ao longo desse tempo, e que toda a classe contábil vai se beneficiar, com certeza, de uma proposta justa Sim. e perfeita, né? De acordo com aquilo que a gente precisa. Muito bom, muito bom. A gente está aqui em nome de todas as associações e sindicatos de ciências contábeis do estado do Rio de Janeiro, a quem agradeço aqui, todos os presidentes, diretores dessas associações e sindicatos por comprarem essa ideia tão importante de levar realmente ao conhecimento dos nossos profissionais ações e intenções de políticos que realmente têm alinhamento com a nossa classe. A gente estava conversando quando a gente estava montando o projeto, são mais ou menos 800 candidatos a deputado estadual, 800 candidatos a deputado federal. E a gente quer diminuir esse espectro para efetivamente levar para próximo da classe contábil apenas aqueles que têm realmente um alinhamento. Então a gente acredita que assim a gente se fortalece mesmo enquanto categoria. Então acho que a gente vai começar aqui. O grande objetivo hoje dessa entrevista com o Paulo é que a gente possa conhecer um pouco de quem é a pessoa, que atuação política ele teve até então e que objetivos ele tem para o nosso estado do Rio de Janeiro, de que forma a classe contábil e a ciência contábil podem contribuir para que o estado realmente ele renasça, porque é isso que o estado do Rio de Janeiro precisa. Então eu vou passar a palavra aqui para o Paulo. Paulo, fala um pouquinho da tua trajetória profissional até antes de entrar à política. Claro. Bom, quem não me conhece ainda, até peço para que entre depois nas minhas redes sociais, Paulo Ganimi. Eu sou engenheiro de produção pelo Cefet, fiz economia na UERJ também e tenho um MBA em gestão empresarial pela PUC. Eu comecei minha carreira, até para quem é jovem, está começando aí, está estudando contabilidade, né, na empresa júnior da Faculdade de Economia da UERJ. Aí depois eu fui ser estagiário na Shell, na área de finanças da logística da Shell. Então eu cuidava da parte da conta da Shell, de transporte, né, conta frete, e também da base e terminais. Então, eu era do financeiro, mas eu não era contador, não sou contador, Sim. mas eu lidava muito com a contabilidade, né? Então, sim, toda a parte de gestão financeira, né, eu tinha sempre aquele bate-bola com a contabilidade, aprendi muito sobre os termos contábeis. Da faculdade a gente aprende, sim, também, né? Sim. Tanto não sendo contador, mas a gente aprende sobre contabilidade também na economia e na engenharia de produção. Mas acho que a vida prática é o melhor aprendizado, né? E já na Shell eu comecei a trabalhar com isso. E eu fui para a Michelin, depois de 3 anos, entre estagiário e funcionário da Shell, eu fui para a Michelin, onde eu fiquei 11 anos. Né? E lá eu era o responsável financeiro e de qualidade da engenharia da Michelin, a parte que construía fábricas da Michelin para a América do Sul e ampliação também de fábricas, né? Implantação de novas máquinas e, mais uma vez, também interação direta com a contabilidade. E aí para vários projetos, desde os projetos da própria engenharia, como também esses projetos em que a gente precisa implantar ERP, né, sistema contábil, né, parte de
lei do bem, tudo que é ligado a projetos, né, que influenciam as leis e as empresas. Eu era o cliente, entre aspas, da contabilidade dentro da engenharia, e ao mesmo tempo eu era prestador de serviço, porque eu era cliente, porque eu usava a contabilidade para alimentar nossas análises financeiras, né, e toda a parte financeira, mas também eu prestava serviço porque algumas informações gerenciais, que era a contabilidade da Michelin que fazia, eu tinha que também prestar informações gerenciais para a contabilidade. Isso na Shell também era um pouco isso. Então, a minha relação com o setor contábil sempre foi muito forte. E depois eu fui para a França para ser o responsável pelo escritório de projetos da Michelin, para a parte industrial também, para o mundo todo. E ali eu tive que aprender um pouco sobre a contabilidade de países como a Índia, China, Tailândia. São estruturas contábeis que até então eram diferentes, né? Bem diferentes, bem diferentes. E foi interessante que, mais uma vez, ali como usuário, eu participei da implantação do ERP da Michelin para o mundo todo. A Michelin tinha sistemas contábeis diferentes em cada país, e aí a Michelin resolveu, naquele ano, mais ou menos ali por volta de 2012, que eu estava na França, implantar um único para o mundo todo, centralizar, né? E nesse período, eu era cliente, como a parte industrial era muito grande, né, eu que representava a nossa área, né, que eram cerca de 2.000 engenheiros para o mundo todo, para levar para o pessoal da implantação do sistema as nossas demandas gerenciais, de contábeis e tudo mais. Mais uma vez, e aí o ponto que para mim mais chocante naquele momento é que a Michelin decidiu implantar o sistema, ela ia implantando por regiões, né? Não era uma implantação, era o mesmo sistema, com as suas pequenas especificidades locais, mas a do Brasil foi a última. Por quê? Porque era o mais complexo. Era o mais... Sistema tributário fiscal, né? Fiscal. Índia, China, Europa como um todo, Ásia, né, de maneira geral, América do Norte, tudo veio antes do Brasil. Deixaram o Brasil por último porque era o mais difícil. Nota fiscal eletrônica, né, ICMS, leis fiscais, contábeis diferentes em cada região. Isso é só no Brasil, né? Só no Brasil. Isso é uma sinalização importante, né? Nós temos grande dificuldade, né? Cada estado legisla da forma que julga mais interessante, importante para ele, o município também. Então, são criadas regras, muitas vezes, que elas acabam não se equivalendo. Agora, você imagina pegar tudo isso aqui e agora fazer uma equivalência entre aquilo que se pratica no Brasil e outros países. É impossível. E uma empresa que ela atua no mundo todo e aqui no Brasil também, em vários estados, né? Então você acaba realmente tendo um impacto bastante grande. E é o que eu acredito, no poder da comparação, né? No benchmarking, como isso é importante da gente perceber se a gente está muito fora da curva, e nesse ponto a gente está, né? Bastante fora da curva. Muito. Tanto nas leis quanto nas exigências, né? Obrigações acessórias e a própria carga tributária daqui. Muita gente vem falar, não, mas a carga tributária, tem países da Europa que tem uma carga tributária menor ou igual a do Brasil. Mas com um serviço público muito melhor, né? Então, eles até falam, tudo bem, a gente paga um pouco mais, mas a gente recebe em retorno saúde, segurança e educação. Aqui, quem pode, paga 2 vezes, né? Paga o imposto, financia o Estado, e depois vai para o privado também, né? E aí você pode escolher. Uma coisa é você ter um Estado um pouco menor e ir para o privado, ou ter um Estado até mais inchado, mas que preste serviço de qualidade. Não importa, o que não dá é para você ter um Estado inchado e que não preste serviço de qualidade. Ineficiente. Ineficiente, exatamente. Você ficou na Michelin até quando? Até 2017. Da França, eu fui para os Estados Unidos para trabalhar na construção de uma fábrica da Michelin no México. E aí, lá que eu conheci o Partido Novo, a política, e resolvi... Na verdade, eu conheci o Partido Novo ainda na França, né? Mas foi nesse período, e é interessante, que eu conto uma história que meu chefe aqui no Brasil, meu último chefe no Brasil, na verdade todos os meus chefes da Michelin eram franceses, mas o último, ele veio para o Brasil, ele tinha uns 40 e poucos anos, e ele teve a 4ª filha dele aqui no Brasil. E ela é brasileira, né, no caso. E no Brasil, diferente de outros países, se o seu filho nasce no Brasil, é brasileiro, e você pode pedir a nacionalidade brasileira. E aí meu chefe francês falou, eu vou pedir o passaporte brasileiro. Aí eu falei assim, mas geralmente é brasileiro que pede, né, o passaporte europeu e tudo mais. Aí eu perguntei para ele, isso em 2011, eu perguntei para ele, mas por que você vai tirar o passaporte brasileiro, né? Aí ele, porque eu acho que daqui a uns 10 anos, pessoas do mundo todo vão querer trabalhar no Brasil, porque aqui está crescendo, está ótimo, não sei o quê, e não vão conseguir o visto. Então eu já tendo passaporte, vou poder morar aqui no Brasil, trabalhar no Brasil. 11 anos depois,
a gente sabe que isso não se concretizou. Ele voltou para a França e eu acho que são poucos os franceses ou americanos, europeus que querem morar no Brasil, né? Na verdade, a gente vê muito mais pessoas, ainda mais do Rio de Janeiro, saindo para São Paulo, saindo para outros estados, saindo para os Estados Unidos, para a Europa, quem pode, né? E claro que a maioria da população que não pode, sofre e fica aqui. Então, eu gosto de falar essa história porque foi um pouco esse processo em que eu via, né? Eu fiquei lá fora de 2012 a 2017, e eu fui vendo um pouco à distância, mas ao mesmo tempo eu via para o Brasil com alguma frequência, passar Natal Ano Novo aqui com a família e tudo mais, que eu fui vendo a deterioração. Quem está aqui talvez até não sinta, né? Está dentro do problema, tá dentro, né? É aquela coisa, né? Você fica alguns anos sem ver a pessoa, você vê, pô, a pessoa envelheceu, emagreceu, engordou, quem vê todo dia não percebe. Então eu que estava ali, eu via isso acontecendo. E ao contrário de muitos que saíram do Brasil nesse período, eu voltei para ser candidato a deputado federal. E foi ali em 2017 que eu voltei para o Brasil, em abril, saí da Michelin e fiquei 1 ano e meio praticamente dedicado a meu processo, né, entre pré-campanha e campanha. Preparação, maturação disso tudo. Para ser eleito deputado federal. E fui em 2018 eleito com 52.983 votos. E eu gosto de falar uma coisa que eu acho muito bacana, que eu tive voto em todos os municípios do Rio de Janeiro. Olha que legal, em São Paulo. Porque muita gente pergunta, qual é a sua base? Claro que a maioria foi aqui no Rio, eu fiz 36 mil votos na capital e 17 mil espalhados. Né? Para uma pessoa que não tinha um histórico político, não fazia projeto social, não tinha envolvimento, né, comunitário grande, fiquei 5 anos fora, acho que foi um resultado muito bom, fui eleito e hoje, né, atuo como deputado federal desde 2019. Você falou da percepção do teu ex-patrão aí, do teu chefe lá, né? E a percepção que a gente tem, né? Que o Brasil é eterno país do futuro, né? A gente sempre tem uma percepção de que vai acontecer, de que vai avançar, e a gente não consegue realmente ver essa chave virando aí. Então, qual foi o gatilho principal para você vir para a política verdadeiramente? O que te fez sair da iniciativa privada e buscar uma posição política para ajudar o teu estado, a tua cidade, o teu país? Acho que foram alguns fatores, né? Primeiro, o surgimento de um projeto que eu acreditava que era do Partido Novo. Segundo, a gente viu ali a Lava Jato, que começou a separar um pouco, né, o joio do trigo, né, e eu tinha muita preocupação, eu sempre gostei de política, apesar de não me envolver, mas eu sempre me preocupei muito com a minha reputação, com o meu nome. Então eu sempre falei assim, não vou entrar para a política, porque político todo mundo acha que é corrupto, que é safado, que quer entrar para a política para se dar bem. Então, eu estava numa posição profissional de sucesso, né, com realizações, que fazia com que as pessoas acreditassem. Porque, ele não precisa da política, está bem, está expatriado, está fora. Então, isso me deu um certo conforto de falar, poxa, ele não está entrando para a política para se dar bem porque ele não precisa. Aí tinha o Partido Novo, que trazia gente de fora da política, né? Todos os do Novo, naquela época, então, eram pessoas que não eram políticos, não tinham de carreira e tudo mais. Aí tinha Lava Jato, então começou a falar, aqui quem é corrupto está sendo pego, então a gente começa a falar, não, dá para fazer política de forma diferente. E tinha o fato de que eu estava no momento pessoal, profissional, hoje eu estou com 39 anos, eu estava com 33 quando eu tomei a decisão, mais ou menos, e eu falei assim, cara, se eu quero, já atingi um sucesso profissional relativo, né? Claro, não fiquei rico, mas né, profissionalmente... Com certeza, absoluta. Um sucesso profissional para a minha idade e tudo mais. E eu falei, se eu quero dar um passo diferente, fazer algo diferente, tem que ser agora. Daqui a pouco eu vou estar casado, com filho, com 40, 50 anos, vai ser muito mais difícil eu me arriscar para fazer isso. Né? E eu tinha um lado de propósito, eu gostava de trabalhar na Michelin, viajei em vários países do mundo, para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos. Então, assim, era um trabalho legal, era um trabalho que me realizava, mas eu ficava muito olhando para o futuro e falava, o que eu fiz para mudar o Brasil? Eu fico te imaginando, Samir, né? Um pouco você lá com a sua empresa, empresa de sucesso, contador, por que faz você querer ser presidente do CRC? Com certeza é muito mais, é um propósito do que uma questão de eu quero ser financeiro profissional, né? Muito mais. E foi um pouco coletivo. E foi um pouco isso que me motivou ali naquele momento de falar, cara, se eu for fazer agora eu tenho credibilidade, tenho condição financeira. Eu fiquei 1 ano e meio sem ganhar dinheiro, né? Então queimei minhas finanças, minhas economias também. Então, assim, era o momento certo e no projeto certo e no momento também que o Brasil estava pedindo renovação política. Eu falei assim, é agora. E deu certo, né? E aí também, a minha capacidade de fazer projeto fez com que eu entendesse, eu não tinha experiência nenhuma política, mas eu fui aprender como fazer política, né? E aí
usei aquilo ali como um projeto. O que fazer projeto? Tem que vender, tem que gerenciar recursos, gerenciar pessoas, né? E usei isso. Acho que o próprio Partido Novo ele tem uma capacitação bastante importante para vocês se consolidarem para esse projeto. E na época eu ainda participei do Renova BR, que era uma escola de formação de políticos também, que me ajudou bastante. Né, ainda existe? Ainda existe. Continua, está formando pessoas, né, e ela não é ideológica, então tem gente de todos os vieses ideológicos e ela capacita. Né? Então, tudo isso fez com que eu tivesse também o preparo certo para ser eleito em 2018. Paulo, o que te motiva a se projetar na vida política agora, candidato a governador? O que te deixa feliz, né? O que te alegra, que você, no cargo, você conseguindo chegar ao ápice de ser eleito? O que te motiva? O que faz com que você sinta esse desejo de seguir a sua carreira agora política? O que você pode fazer assim em relação à população, aqueles que estão confiando o voto a você, para que você possa dizer para essas pessoas escutarem o que você pode trazer de bom? O que você pode trazer e executar de bom? Não só para a classe contábil em geral, como para a população inteira do Rio de Janeiro, principalmente, né, tão carente aí de bons gestores e tudo mais. Queria escutar um pouquinho, se você... A minha primeira motivação não é nem o que eu poderia fazer de bom, era o que eu podia tirar de ruim da gestão pública do Rio. Esse foi meu primeiro gatilho para querer ser candidato a governador. Depois de ver 5 governadores presos, né, um 6º que não foi preso, mas sofreu impeachment, e todo um estado de corrupção, de má gestão, minha primeira ânsia por ser candidato a governador foi muito mais para acabar com isso. Né? Então, a gente tem os governadores presos, né, que eu mencionei, mas teve 5 deputados que tomaram posse dentro da prisão, 5 conselheiros do Tribunal de Contas que foram presos, secretários presos, inclusive na saúde, né, que foi o que iniciou o processo de impeachment do Witzel. E eu não acho só que, quando você olha esses nomes que foram condenados, foram presos, né, ou estão em processo, não são só eles o problema. Porque se você falar assim, teve um governador preso, você fala, pô, a gente deu azar, votou mal. 2, tá. Agora, depois que você vê que é todo um sistema, e eu acho que essa é a grande ruptura que a gente quer fazer. Né? Não sou só eu. Quando eu falo de eu me eleger, eu não sou salvador da pátria, não vou ser eu sozinho que vou transformar isso tudo. Né? É uma liderança para uma transformação da política do Rio de Janeiro. Então a primeira coisa é essa. Né? A primeira coisa é a gente fazer uma limpeza, como vem fazendo em Minas Gerais o governador Romeu Zema, que é do meu partido, justamente com os mesmos princípios, mesmas práticas, mesmos propósitos, que eu venho fazendo em menor escala como deputado federal, por exemplo, transparência, né? Que eu acho que é uma das grandes demandas e uma das grandes carências do estado do Rio de Janeiro, tanto que você vê Espírito Santo e Minas, Espírito Santo é o primeiro em transparência, Minas é o segundo, quase empatado. E o Rio está em 17º ou 16º no ranking de transparência. Não é à toa, sabe? Quando você olha todos os rankings do Brasil de ambiente de negócio, transparência, segurança, educação, tudo, o Rio está pelo menos do 16º para trás. O que isso quer dizer? Que o Rio está, nesses rankings, comparando com os estados do Norte e do Nordeste, que historicamente têm problemas de seca, sociais, de distância, estruturais, enquanto que o Rio era referência há décadas atrás, era a capital do Brasil, né, era o nosso centro cultural histórico. Esses estados sofriam com a seca, com a falta de água, com problemas estruturais. O Rio foi ficando para trás. O centro-sul do Brasil foi se desenvolvendo. E muitas vezes a gente vê até muitas iniciativas até ligadas à classe contábil, né, à abertura de empresa e tudo mais, que o Rio às vezes avança, mas avança numa velocidade muito inferior aos outros estados do Brasil. Então não adianta você só se comparar com o Rio de hoje com o Rio do passado. Em várias coisas a gente está piorando, segurança, né, ocupação do crime organizado e tudo mais. Mas em outras coisas até que a gente fala, avançou. Aí você olha outro estado e está avançando mais rápido. E o Rio vai perdendo posições nos rankings, que faz com que a empresa olhe, né, a empresa, quando ela quer investir, ela compara, né, ela vai olhar onde eu vou investir, onde está melhor. Então a primeira coisa é romper com esse ciclo, botar pessoas certas nos lugares certos, inclusive assim, eu acho que é uma coisa muito importante, né, por que não ouvir as classes, ouvir as associações, os sindicatos,
né, as federações, os conselhos, até para nomeação, né, para ter, inclusive os servidores públicos também, né, Minas Gerais está fazendo isso, né, o governo Zema tem vários servidores públicos de carreira que estão em cargos importantes de responsabilidade, porque são pessoas técnicas e competentes. E uma coisa importante que eu acho que a gente tem que falar, muitos deles, às vezes até, a gente fala, pô, o cara está trabalhando mal, tá com má vontade, mas ele se inspira também no exemplo, na referência. Como você vai cobrar de um policial, né, ou de um agente de fiscalização do Estado que ele trabalhe certo quando o governador está lá usando o dinheiro público para se beneficiar? Isso não é só de hoje, né? É histórico no Rio de Janeiro. Então, acho que só de romper com esse ciclo já é muita coisa. Agora, é claro, a gente tem um plano de governo muito robusto em todos os temas, né? A gente teve um grupo de mais de 50 pessoas, em cada tema tinha uma liderança com 10, 15 pessoas ajudando na formação desse plano de governo para cada área, né? Da segurança, que é um tema que eu acho que impacta todo mundo, né? Desde o nosso dia a dia, o direito de ir e vir, mas também, né, as empresas que têm medo de roubo de carga. E quando a gente fala de roubo de carga, tem o lado do risco para o motorista, né, para o transportador, e tem o lado de você encarecer o produto, o serviço. Né? A carga no Rio custa 25% mais caro do que em qualquer lugar, ou porque você tem que botar escolta, ou porque você tem que botar seguro, ou por conta disso tudo. E sem falar, tem gente que fala, tem comerciantes, empresários que falam, olha, eu já considero dentro do meu custo que tantas cargas vão ser roubadas para contabilizar no meu custo. Bom, vocês que são da contabilidade é muito ruim, sabem, né, que isso que é verdade, né? Que está dentro do... Então isso é péssimo. Então as pessoas falam, pô, por que eu vou operar no Rio? E outra coisa, até mesmo quem presta serviço público, né? Você vê, na área de saúde, muita gente me pergunta, OS, você é contra a OS? Não. OS funciona em outros estados, inclusive em municípios. Aí você vai conversar com essas empresas que prestam esses serviços, elas falam, eu não trabalho para o governo do estado do Rio de Janeiro, porque lá tem corrupção, porque lá tem má gestão, porque lá não me pagam em dia. Né? É verdade. Tem tudo isso. Então, assim, tem que fazer uma limpa nisso, com boa gestão, com transparência, com tecnologia. Tanto o que eu conheço da iniciativa privada, né, de gestão, como hoje a minha experiência na política, né, que eu não só estou lá como deputado, mas assim, fui eleito o melhor deputado pelo ranking dos políticos, outros rankings, né? Portal da Integridade me deu um selo de transparência. Tem vários indicadores que não são do Novo, né? Que poderia falar, mas são de instituições independentes. Controle social, né? Controle social, exatamente. E o governo de Minas. E eu falo do governo de Minas, mas a gente tem o prefeito de Joinville, que é menos conhecido, mas que é do Novo também, que está dando show em todos os sentidos lá também. Então, assim, é trazer isso para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ter esse tipo de gestão aqui. E pode e precisa, hein? Precisa muito. Exatamente. E não sou só eu, mais uma vez. A gente vai ter as pessoas certas trabalhando com a gente. É um modo operandi mesmo, né? Um modus operandi que é importante. Eu costumo dizer que hoje a classe contábil do Estado do Rio de Janeiro ela tem 54 mil profissionais, 11 mil empresas contábeis e elas assessoram 100% da atividade econômica que tem aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, se existe uma categoria que sofre com a ineficiência, que sofre com a burocracia, sofre com sistemas ruins ofertados por empresário, é o contador. A gente fez um release pelo Conselho tem uns 10 dias atrás, dizendo que o Estado do Rio de Janeiro ele bateu o recorde de arrecadação de tributos dos últimos 20 e poucos anos. E aí o raciocínio que a gente trouxe para dentro do Conselho é se o Estado ele fosse menos ineficiente, se não tivesse tanto desperdício, se não tivesse tanto privilégio, essa arrecadação recorde, ela já seria possível a sinalização de uma redução de carga tributária. Porque hoje o Estado do Rio de Janeiro tem a maior alíquota de ICMS do Brasil. Como é que você imagina recebendo esse Estado do jeito que ele é hoje? Que vertentes de atuação inicial você faria? Você diminuiria a quantidade de cargos, você cortaria privilégios, você desoneraria atividades ou setores produtivos do Estado para que a gente possa de novo ganhar um diferencial competitivo, realmente ter oportunidade de atração, porque eu tive no Espírito Santo tem um mês mais ou menos atrás,
e o Espírito Santo criou uma política de incentivos e benefícios fiscais, que ele era o primo pobre do Sudeste. Exato. E hoje o Espírito Santo ele tem uma metrópole construída ali entre Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, aquelas cidades todas, elas já se uniram, dado assim, a excelência, o resultado positivo de uma política pública que era mesmo de atração de empresas. Então, com base nisso tudo que eu te falei, como é que você vê aí a tua atuação logo no início assim, de um mandato? A gente vai trabalhar muito para reduzir carga tributária, você tem toda a razão. O Estado inchado, e mesmo com o aumento de arrecadação, você vê, porque o governo, ele além de já ter uma máquina pública pesada, ele está usando o dinheiro, muitas vezes, para fazer o que não deveria, né? E aí estamos falando desde funcionários fantasmas, né? Mau uso do dinheiro público, obras que são questionáveis, tem algumas que tem que fazer mesmo, não vou dizer que todas as obras que estão sendo feitas hoje pelo Estado são ruins, né? Tem algumas que são boas, né? Mas tem muita obra que não deveria estar sendo feita, ou deveria estar sendo feita outra coisa. Não é que a obra não deveria estar sendo feita, mas não seria a prioridade, né, dentro de uma análise criteriosa de destinação de recursos públicos. Agora, quanto à carga tributária, primeiro, questão da burocracia, obrigação acessória, toda regra, simplificação, né, substituição tributária. A gente sabe que tem algumas que são boas, algumas são ruins, então tem que rever esse modelo. A estrutura do Estado, tanto de fiscalização quanto de legislação tributária, ela não pode ser para beneficiar o Estado. Ela tem que ser ao contrário, ela tem que ser para beneficiar quem quer gerar emprego e renda. Então, quando você fala de substituição tributária, ela não pode ser usada para facilitar a arrecadação. Ela tem que ser usada para melhorar a competição, a concorrência, para garantir, né, o bom fluxo financeiro também do empresário, né, da empresa. Então, assim, quando ela existe para combater sonegadores que trabalham de forma errada, ok. Mas quando ela existe para facilitar a arrecadação, punindo o empresário, né, controlando o fluxo de caixa dele de forma inadequada, está errado. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está falando, pagamento de ICMS, né, prorrogar o prazo de pagamento do ICMS, para dar fôlego de caixa para o empresário, o comerciante e tudo mais. Né? O ideal, tem países que o pagamento de imposto está atrelado ao fluxo de caixa, né, e não à efetivação da compra e tudo mais. Mas a gente sabe que isso é difícil no Brasil, né, fazer uma mudança. Então, se você prorroga o prazo, você está tornando isso mais próximo da questão do fluxo de caixa, que faz com que o comerciante fale, poxa, hoje ele está pagando imposto antes de receber o valor da venda dele. Né? Exatamente. Não dá. Isso é um problema. É um problema. E a substituição tributária, na verdade, ela vem exatamente para poder facilitar o fluxo de arrecadação do Estado, ou seja, não ajuda a atividade econômica em nada. Porque em vez de você cobrar ICMS de todas as empresas que estão na ponta, né, se relacionando com o consumidor final, você traz a arrecadação do ICMS para frente, né? Ou seja, exatamente o que você falou, o empresário ele paga antes de vender, pô. Exato. E você estava falando da França, que você morou lá, eu tive uma cliente que ela veio da França, ela tinha uma floricultura em Paris, ela falou que quando ela decidiu baixar a empresa, o Estado deu um dinheiro para ela, como se fosse um fundo de garantia de uma empresa, deu um dinheiro para ela pagar os funcionários, demitir, financiar os funcionários e dar baixa na empresa. Olha que coisa interessante. A percepção da importância que o empresário tem para a estruturação econômica. Então, isso que você está desenhando, alinhando, eu acho que faz todo sentido. E uma coisa que a gente tem que falar, né? O empresário ele tem que ser parceiro e, ao mesmo tempo, não só do Estado, mas também do cidadão, da sociedade. Quem gera emprego e renda, quem gera valor, é o setor produtivo, né? Seja comércio, indústria, serviços, né, turismo, tudo isso. Né? O Estado não gera valor, né? Então a gente tem que ser parceiro. Até mesmo, você falou do Espírito Santo, nós temos casos, né? Você falou da questão fiscal, de isenção, tudo mais, mas a gente tem vários relatos que, além disso, muitas vezes o que fez o empresário ir para o Espírito Santo foi a relação do Estado, do Espírito Santo, com o empresário da forma correta, republicana. Sim. E tudo mais, para falar quais são as suas dificuldades. Eu preciso de um terreno, tá bom, o terreno ele precisa ter quais características? Rodovia, tá? Aqui a gente tem lugar. A energia tem que chegar a luz, tem que chegar a água, tem que chegar tudo mais.
Condições de infraestrutura, Condições de infraestrutura. Isso às vezes conta até mais do que simplesmente uma isenção fiscal, alguma coisa ligada à parte tributária. E a gente vê o contrário acontecendo no Rio. Eu fui a municípios do Rio, no Noroeste Fluminense, por exemplo, que já tem uma redução grande de indústria e tudo mais, são municípios mais afastados, uma densidade populacional menor, e que a indústria que tinha lá falou, estou saindo daqui porque eu queria ampliar e não tem energia para a minha fábrica funcionar ou para ela ampliar. Eu escutei isso no sábado, numa reunião que eu tive com alguns candidatos, inclusive, né, lá em cima, em Santo Antônio de Pádua, que algumas empresas lá estavam com muita dificuldade, compraram máquinas para funcionar, para aumentar a produção e não conseguiam utilizar porque não chegava a energia suficiente. Se eles ligassem a máquina, a energia caía. Né? Então, realmente, isso é um problema muito sério. Né, e o Estado tem que estar ali para fazer esse meio de campo, né, para cobrar da distribuidora, para fiscalizar, para investir quando tiver que investir, o que não pode, não dá para a gente aceitar mais. O Estado do Rio de Janeiro perder empresas por falta de estrutura, por falta da questão tributária também, né? Então, e aí você falou uma coisa dos subsídios, né, do incentivo fiscal, uma coisa também que tem que mudar, né, no incentivo fiscal. A gente tem que fazer incentivo fiscal quando existir, né, quando necessário, para alimentar o setor produtivo e não só o amigo do rei. Não só não, né? Jamais o amigo do rei. Mas hoje, o que a gente viu em várias políticas, principalmente lá na época do Cabral e tudo mais, era isso, né? Quem tinha acesso ao governo conseguia, mas você não tinha uma política de desenvolvimento regional. Até mesmo alguns polos, né? O cluster automotivo lá de Porto Real, Resende e tudo mais. Qual é o problema lá? A gente tem as montadoras, mas você não teve uma política, tanto fiscal como, né, de estrutura, para que quem abastece a montadora se instale ali. Sim. Então, não funciona adequadamente, né? Você não tem... Isso vale também... Não houve planejamento para que essa estruturação acontecesse, né? Por que você fala? Na verdade, o incentivo, o benefício fiscal, ele tem que ser concedido para uma empresa que ela devolva para o Estado uma série de contrapartidas. O aumento da atividade econômica, o prestígio na contratação dos funcionários locais. Geração de emprego, né? Exatamente, você tem que ter isso. Quando você simplesmente dá um incentivo, concede algo à empresa e não cobra contrapartida nenhuma, aí perdeu o sentido, né? Na verdade, quem recebeu a contrapartida foi o governador, né? No bolso dele. Esse é o problema. É verdade. E aí a gente tem, por exemplo, a indústria dos estaleiros também, que teve um boom. Também, mais uma vez, a gente não trouxe a cadeia produtiva para cá. A gente tem que fazer... Estruturar ela. Para estruturar. E muitas vezes é a cadeia produtiva que vai fazer com que essa indústria, mesmo nos momentos de baixa, ela tenha interesse de permanecer no Rio de Janeiro, né? Então, a gente precisa avançar muito nisso. Entender as cadeias produtivas e os potenciais de cada região. E uma coisa que eu tenho falado, que eu repito aqui, a gente vai trabalhar pelo estado todo. Então, quem está ouvindo a gente, é importante. O Rio de Janeiro, eu sou carioca, sou da capital. A região metropolitana hoje ela concentra metade praticamente do PIB do Rio de Janeiro. Não, mentira, a capital concentra metade do PIB do Rio de Janeiro. A região metropolitana 75% do PIB do Rio de Janeiro. E os estados que estão crescendo, mais que o Rio, Minas, Santa Catarina, Espírito Santo. São Paulo já foi assim, né, quando teve o crescimento de São Paulo. Paraná é com o interior forte. Então a gente precisa também fazer com que o interior do Rio se desenvolva. E cada região tem o seu potencial. É claro, você não tem como levar para uma região o que não é o potencial dali. Então você tem que pegar, poxa, o que é? Ali mesmo que a gente citou, o cluster, cluster automotivo ali de Porto Real. Cara, ali é importante isso. Então a gente vai ali, até porque é uma região boa, porque é perto de São Paulo, perto do Rio, né, perto de Minas Gerais. Então, entender o potencial de cada região, o turismo marítimo, o turismo ecológico, fazer com que a gente tenha esse potencial desenvolvido. E tem alguns setores que o Rio ainda não tem todo o aproveitamento que poderia. Por exemplo, o agro é 0,5% do PIB. É muito pouco. Mas se você fizer o agro de especialidade, entendendo o potencial de cada região, e juntar com o turismo, por exemplo, né, a gente tem lá o próprio Vale do Café, que hoje está voltando a produzir um pouco de café, mas ele se torna interessante quando você produz o café e a fazenda vira um lugar para visitação, né? E aí você desenvolve... Como são as vinícolas, né? Na Argentina, na França. É isso mesmo, isso mesmo. Dá para fazer muita coisa, Samir, dá para fazer muita coisa. A gente sente realmente que precisa de uma visão macro
planejada, estruturada em diversas frentes. A gente não pode ter suspiros de boas iniciativas, né? Porque é o que você falou, o Estado ele depende de uma infraestrutura que tem que ser ofertada para a economia acontecer. Então, se você dá uma boa estrada, se você dá uma energia elétrica satisfatória, mas não tem segurança, ele não vem, né? Então, precisa haver realmente política estruturante para que as coisas avancem. Especificamente falando sobre o relacionamento da iniciativa privada com o Estado. Durante muito tempo, eu que estou aí há 44 anos dentro do escritório de contabilidade, desde o nascimento, e o Carlos também que atua no segmento com a gente, quantas foram as vezes que a gente sentia o Estado como inimigo do empresário? Quantas foram as vezes que você ia interagir, por exemplo, com o fiscal para cumprimento de uma intimação e ele percebia, na fala, a gente percebia que o fiscal entendia o empresário como se fosse um sonegador, um fraudador. Como se fosse sempre um criminoso. Um né? criminoso, exatamente. Essa é uma sensação das mais desconfortáveis que, como profissional da contabilidade, eu sinto. Né? Não é só essa questão não, Samir. Tem algumas questões que, assim, você vê, hoje nós somos obrigados, o empresário da área contábil, por exemplo, eu emprego aqui pelo menos 60 pessoas. Um escritório de contabilidade, 60 pessoas. Né? Eu comecei ainda jovenzinho também, eu fazia faculdade, era empregado, fazia faculdade à noite, saía meia-noite quase da faculdade, na época era lá no Rio Comprido, ia para o escritório em Niterói, e da hora que eu chegava, 1h da manhã mais ou menos, lá na Amaral Peixoto, em Niterói, ia para o escritório e trabalhava até 3, 4 da manhã, de madrugada. E eu tinha um auxiliar que ficava sozinho o dia inteiro no escritório, eu falava com ele através de orelhão, porque não tinha tecnologia para isso. Então, para a gente transformar aquele escritório que eu dividia com um advogado, eu ficava com a metade, uma salinha de 30 metros quadrados, para a gente chegar hoje no que está aqui, eu tive que me desdobrar muito. E sempre com aquele objetivo muito forte de querer fazer alguma coisa pela sociedade. Porque aqui na nossa empresa, uma das coisas que mais nos deixam felizes é gerar oportunidade. Eu fico muito feliz quando eu recebo aqui um novo profissional, um estagiário, que eu gosto muito da oportunidade. Fui contador, né, desde jovenzinho, técnico, contador, e nunca consegui um estágio. Olha que eu bati em muita porta. Me oferecia de graça e não tinha. Hoje eu vejo o CRC, principalmente, que faz campanhas incríveis, como agora vai ser das novas lideranças da área contábil, e lá tem o seu painel para oferecer os estágios. Eu já coloquei da vez passada, eu tenho hoje aqui pelo menos uns 5 estagiários, ou 6 mais ou menos, e eu tenho uma diretora contábil que foi minha estagiária, eu tenho um coordenador da área contábil que foi estagiário, e tenho N outros profissionais assim. Mas nós esbarramos num problema muito grande, que eu acho que deve ser aí uma pauta do Novo, através do Paulo também. Pra você ter uma ideia, uma empresa e quando eu digo não é só o Estado, não, acho que vai mais longe ainda. Nós, uma pequena empresa hoje, nosso foco aqui é a área de saúde, eu atendo médicos há mais de 30 anos. Uma empresa médica, o marido e a mulher montou uma empresinha para dar uma nota para o hospital, onde antigamente eles eram funcionários, e mudou a relação. Uma empresa como essa, sem funcionários, a gente entrega em média por ano 54 declarações. Se eu tenho 500 clientes, você multiplica empresa que emite uma nota fiscal por mês. Uma nota. Apenas uma. Isso é incrível. Aí se essa empresa resolver vender algum material, às vezes o médico quer vender, ele faz cirurgia, quer aproveitar e vender alguma coisa ali. Isso sobe para 70 declarações obrigatórias por ano. Nós utilizamos aqui 8 sistemas diferentes, pago praticamente em dólar as mensalidades, né, porque é convertido, né, e para você conseguir manter isso. O contador, ele começa a entregar uma quantidade tão grande de obrigações que ele não consegue dar uma assessoria para o seu cliente na área econômica, analisar os balanços para sugerir investimento, melhorar, que isso traria mais recursos para o município, para o Estado e para a União. No entanto, é muito difícil. Então, realmente, quando a gente escuta os colegas falarem, poxa, mas nosso escritório só entrega obrigação acessória, não consigo nem fechar o balanço do cliente. Para dar uma sugestão. Isso é um problema. Essa é uma troca importante com o administrador público, exatamente por conta dessa percepção do custo do Brasil, de quanto a máquina é pesada, é dificultosa, é difícil de ser gerida. Aí a pergunta que eu queria fazer para você eu estou dirigindo a classe contábil há quase 3 anos aí. E a sua grande maioria são de profissionais corretos, honestos, que querem realmente fazer o certo. E a grande maioria dos empresários também. Você vê muita gente errando sem o dolo, sem a intenção de. E a gente sabe que existe uma política em âmbito federal que funciona, que é a política da conformidade, que foi
que foi implementada muito fortemente dentro do imposto de renda pessoa física, por exemplo. O nível de irregularidades e inconformidades legais do imposto de renda girava em torno de 40%. Quando o sistema começou a apontar aonde estava o erro da declaração do imposto de renda do contribuinte, e o contribuinte pode tomar conhecimento daquilo e ir lá corrigir voluntariamente sem a ação do Estado, o nível de inconformidade caiu para menos de 1%. Como é que você vê a possibilidade de você estruturar o Estado do Rio de Janeiro de modo a que o empresário ele possa perceber aonde ele está errando, de que forma ele pode tornar a sua regularidade fiscal plena? E como é que você entende esse relacionamento do fisco com o contribuinte? Dá para sentar do mesmo lado da mesa e construir junto um Estado, ou precisa cada um estar numa trincheira diferente trocando tiro? Olha, essa pergunta é ótima, porque a nossa atuação na Câmara, como deputado já, a minha, e até dos outros deputados do Novo, e alguns outros também que não são do Novo, né? Eu até vou mencionar aqui um projeto que eu sou coautor, que é o Código de Defesa do Pagador de Impostos, que era até do contribuinte, a gente mudou, do pagador de impostos, justamente para fazer com que o pagador de impostos não seja tratado como vilão. Ao contrário, até, na verdade, assim, o pagador de impostos, ele é estrela. Ele é estrela, exato. Ele deveria ser considerado como o cliente do processo, porque para que você paga imposto? Para ter serviço. Né? Então, você não pode tratar o pagador de impostos como vilão. Então, o autor até é o Felipe Rigoni, que é do Espírito Santo, a gente estava falando do Espírito Santo, né, que não é do meu partido, e eu sou coautor desse projeto. E aí está o ponto, né? Você tem que encontrar o equilíbrio correto, justamente para valorizar o cara que quer pagar corretamente, que quer trabalhar dentro da lei, que quer fazer tudo certinho, mas não beneficiar o cara safado, seja... Né, o empresário ou até o contador. O criminoso, e aí, né? Nesse caso é um criminoso. Né? Exato, você falou bem, né? Igual quando o pessoal fala, mas policial que é corrupto. Cara, bandido é bandido. Ele pode ser... Com farda ou sem farda. Com farda ou sem farda, sendo contador ou não sendo. Exatamente. Bandido tem que ser tratado como bandido. E o cara certo, correto, que trabalha pela população, tem que ser tratado bem, corretamente. E o contador, e eu acho que o sistema de contabilidade, CRC, todos os demais entes, tem um papel importantíssimo. Até nesse ponto, né, a gente já conversou sobre isso anteriormente, né, vocês podem ajudar muito a ajudar o Estado a saber quem é o profissional que trabalha corretamente, quem é o profissional que não trabalha corretamente, inclusive alguns que nem são contadores de verdade. Né? Então, assim, eu acho que nesse papel, por quê? Aí a lei da liberdade econômica, ela tem um princípio da boa-fé. E eu acho que é o que falta também no Brasil e no Rio, é esse princípio da boa-fé. Olha, a pessoa que tem boa-fé, primeiro a gente vai considerar que as pessoas têm boa-fé, por princípio, e não má-fé por princípio. Né? Então você tem que levar o seguinte, olha, esse cara aqui está fazendo corretamente. Se não tiver, e aí eu acho que é onde entra um problema, que a gente tem a impunidade, que tem que mudar isso. Né? Então, qual é o grande problema? Falta a noção de punibilidade, não sei nem qual é a palavra certa para falar disso, para o que age de má-fé. Sim. O que age de boa-fé, ele tem que ser instruído, ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser ajudado, né? Seja o Estado diretamente, né? Ou até mesmo com convênios, ou a iniciativa privada diretamente, né? com ele. Então, se o contador está ali fazendo a coisa certinha, o empresário está fazendo a coisa certinha, o fiscal não tem que ir ali para sacanear o cara, tem que ir ali para orientar, para instruir. E você falou da tecnologia, e eu tenho falado muito, né, o pessoal deve estar falando, achando até que eu exagero no tema tecnologia, mas é porque eu acredito muito que a tecnologia é a solução de vários problemas. Saúde, eu falo de tecnologia, porque a gente tem uma fila do sistema de regulação que não funciona e muita gente está morrendo na fila por falta de transparência e de tecnologia. A contabilidade é a mesma coisa. Sem dúvida. Como você falou, se o sistema do imposto de renda de pessoa física, ele já dá alerta, já faz isso, por que a gente não pode fazer isso, né, em âmbito estadual também? Né? Por que eu estou te falando isso? Importante a construção dessa visão como presidente do Conselho. Quando eu recebi o CRC, fizemos um convênio com a Junta Comercial e descobrimos que no estado do Rio de Janeiro tem 11 mil empresas de contabilidade atuando. Mas quando eu recebi o conselho, apenas 4.800 tinham registro profissional, ou seja, passavam pelo crivo da fiscalização. Os 60% eram irregulares ou clandestinos. E o Estado,
ao invés de cercear o seu relacionamento apenas para essas 4.000 e poucas que são regulares ou se que tem uma fiscalização que atua em cima delas, ele deixa o sistema dele aberto. Qualquer pessoa, independente de ser contador ou não, pode ir lá e prestar uma obrigação contábil, entregar uma obrigação acessória. Então, hoje a gente está num caminho de construir uma resolução que possa cercear o acesso para essa interação com o Estado apenas para os técnicos registrados e habilitados, e já existe um projeto de lei que o CRC atuou bastante fortemente para que isso acontecesse. Mas se a gente tiver a boa vontade do Estado, se a gente tiver a parceria do Estado para que isso realmente seja implementado, eu tenho certeza absoluta que a contribuição da classe contábil vai ser dada para essa regulação. E o CRC, assim como qualquer conselho, ele não é um prestador de serviço só para o contador, pelo contrário, né? Um dos papéis é ajudar a sociedade, ajudar o Estado. Principal. Então, você tem que usar isso bem da forma correta, né? Então, por que a gente vai ter um retrabalho ou não usar de uma instituição, de uma estrutura que pode estar ajudando o Estado no combate à corrupção, no combate à lavagem de dinheiro, combate à livre concorrência, né, naqueles que não querem fazer com que a concorrência leal aconteça, porque isso também é importante, né? Muito. Quando a gente fala da sonegação, o problema não é o cara que não consegue pagar porque está enfrentando dificuldade financeira, ou até porque erra na declaração, né, alguma coisa. O problema é aquele que sonega de forma maldosa e prejudica a livre concorrência porque ele está se beneficiando, né, de uma... Está quebrando a estrutura do regular, né? Do regular, exatamente. Então, assim, o CRC... Nós vemos isso, inclusive, na área contábil, né? É, lógico. A gente tem visto isso com uma... Eu recebi um cliente no meu escritório falando... Ele é uma farmácia, ele falou assim, Samir, instalei uma nova operação, até em Guaratiba, abriu lá a farmáciazinha dele, ele falou, eu não estou conseguindo avançar. Eu falei, você consegue perceber o que está acontecendo? Ele falou, sim, ó, a 600 metros tem uma farmácia que foi aberta e que ela é irregular, ela não tem nem CNPJ. E aí ela está vendendo um preço menor do que eu, porque se não tem CNPJ, compra de uma maneira irregular, os funcionários não têm registro, não recolhe tributo para o Estado. Exatamente. Ou seja, ele que é o correto, que está todo licenciado e regulamentado para o exercício, ele vai fechar e o clandestino vai continuar aberto. É esse tipo do ato de coibir que a gente precisa realmente fazer. E muitas vezes, não estou falando que é esse caso, ainda tem mercadoria oriunda de roubo de carga, por exemplo, e tantas outras coisas. E uma coisa que é importante, Samir, por exemplo, esse cara aí que é o concorrente desleal, às vezes ele nem é mal intencionado, não estou falando esse específico, mas às vezes ele nem é mal intencionado, às vezes é um cara que quer trabalhar, que quer gerar emprego e renda, quer fazer tudo isso. Aí, como a carga tributária é alta, a burocracia é alta e tudo mais, ele procura um caminho. Está errado. Mas se a gente fizesse, né, uma reforma tributária do Estado mesmo, né, diminuir a obrigação acessória, facilitar, diminuir a burocracia, os dois poderiam estar ali trabalhando de forma leal, né, pagando menos imposto, fazendo tudo dentro da lei, de forma com uma concorrência adequada, porque esse cara que está ali pode ser realmente um bandido, mas pode ser simplesmente alguém que está falando, cara, eu quero ganhar meu dinheirinho aqui. Eu sei que farmácia é um pouco mais difícil, né? Mas em alguns comércios a gente vê isso. Né? O cara que lanchonetezinha. É porque ele não tem estrutura mesmo, não tem conhecimento nenhum. Mas se você cria condições especiais, facilita, né? Diminui a burocracia, diminui a carga tributária, você permite esse comerciante, e a gente está falando muito com as pessoas. Uma diferença que eu tenho hoje, quando eu fui candidato a deputado federal de hoje, antes eu via muito mais só os problemas macros, né? Eu vim de fora, né? Trabalhei na iniciativa privada, não conhecia tanto a realidade. Então, eu pensava muito nos temas grandes do país, né? Nos temas de reforma tributária, reforma administrativa, reforma do Código Penal. Hoje, eu conheço melhor a realidade. Visitei todos os municípios do Rio, falo com as pessoas, ouço as pessoas, tanto a associação comercial, quanto o camelô na rua. Né? E ali você tem que diferenciar quem é quem. Né? O cara que compra carga roubada, esse não pode ter tolerância. Mas você tem um cara ali que às vezes... Eu conheci esses dias, um cara que falou para mim, Paulo, eu fui preso porque eu não tinha nota fiscal do meu produto. E eu estava ali só querendo vender. Enquanto do lado, várias pessoas sem nota fiscal. Então, assim, tem que saber identificar o cara que faz isso de má fé do cara que está fazendo isso
para sobreviver. E você não tem que ser também leniente com o cara que está fazendo errado. Não é isso. Mas você tem que mudar a forma como você lida com isso. O cara que está ali querendo sobreviver, pô, peraí, vamos ouvir, vamos identificar como é que se resolve o problema dele. Poxa, será que o problema é simplesmente a burocracia? Será que se a gente fizesse uma redução da carga tributária, criasse condições especiais, né? Pô, o camelô que está ali, pô, vamos criar uma estrutura para ele em outro lugar que não atrapalhe o comércio legal, né? Tentar entender, porque tem muita gente querendo trabalhar, muita gente querendo também sobreviver. Precisando, né? Precisando, e às vezes não faz isso de má fé. Então, identificar quem é o cara que está fazendo de má fé, do cara que está querendo sobreviver e está fazendo, isso é importante também. Então, o cerne, então, acho que na visão de todos nós aqui, o cerne é que o Estado de verdade seja um ente que facilite o ato de empreender e consequentemente, de gerar riqueza, né? Gerar emprego, renda, e que ele seja parceiro dessas iniciativas para que a gente verdadeiramente tenha um Estado que possa evoluir sozinho, né? Exatamente. Se o Estado, tem uma frase que diz que se o Estado não atrapalhar, ele já está ajudando. Já está ajudando, né? Muito. Ainda tem uma máxima que se diz, né? Que a gente escuta isso o tempo inteiro, né? Que é criar dificuldade para vender facilidade. Isso é uma coisa terrível também, né? Isso a gente, como contador, a gente escuta o tempo inteiro. O empresário fala a mesma coisa. Toda vez que ele vai se relacionar com um ente público, e seja na esfera municipal, estadual ou federal, a gente escuta isso. Pô, estão criando dificuldade. Tem que ser uma frase do passado. Isso é uma coisa do passado. Mas tem que ser. Na área contábil, eu acho que uma das coisas que a gente sofre muito ainda, em função da grande burocracia de entrega de obrigações acessórias, são as penalidades. Tem penalidades, principalmente aqueles escritórios que trabalham da forma correta. Nós aqui temos seguro. Eu tenho que estar muito preocupado em seguro, porque eu tenho um contador lá na ponta, que se ele esquece, mesmo com todos os controles que se tem, de entregar uma obrigação acessória, seja ela municipal, estadual ou federal, no dia seguinte a multa está aqui dentro do escritório. Não posso nem repassar isso para o meu cliente, que às vezes é um cliente que paga um salário mínimo de mensalidade, a gente tem uma multa de 50 mil para pagar, ele pagou o tributo está em dia, mas a obrigação de informar que está pago já está nos cofres públicos, através da guia e tudo, e você tem que agora preencher uma declaração dizendo que ele pagou e encaminhar naquela data pré-determinada. Se você não mandar a declaração, você é penalizado. Não é possível, mas é exatamente assim, o Samir está aqui, contador também, presidente do CRC, pode confirmar isso. Quando eu falo não é possível, não é que eu não estou duvidando de você, não. Não é possível que isso seja realidade. É verdade. Mas isso é um sofrimento muito grande, é uma coisa que afeta demais os empresários da área contábil, muitos que me relaciono, Carlos, eu não vejo a hora de parar. E quando eu escuto isso, eu fico muito triste, porque quando um profissional desse, extremamente competente, apesar disso acontecer no processo da construção, né, da contabilidade, da assessoria que ele faz, isso acontece no processo. Eu tenho 60 pessoas aqui trabalhando, você imagina, né? E é normal, levando para a realidade dele, é a mesma coisa que se numa fábrica da Michelin um pneu sai com problema, ele faz parte do processo de excelência. E tem um pneu que sai com problema. Né? Natural que saia. Aí, por exemplo, imagina tem se todo cada... o controle, tem tudo mais, e de vez em quando tem. Imagina se cada pneu que sai errado tem uma multa. Mas aí você chama o seu cliente lá, faz um recall e conserta aquele problema. Digamos que seja isso. No nosso caso, não tem essa chance. Porque você, se não entregou naquele dia, você não tem mais prazo para isso. Meu amigo, você entregou no dia seguinte, mas o prazo era dia 10, você entregou no dia 11. Falei, mas todos os tributos estão em dia, estão pagos, não importa. Mas você não cumpriu a obrigação acessória, a sua multa está bem aqui, e pague. E detalhe, porque a multa tem o cunho de arrecadação, ele não tem o cunho de muito educação, triste, né? Isso. É. Detalhe, né? É aquilo que deixa o empresário e o contador numa área extremamente insegura. Quando isso acontece, o seu cliente toma conhecimento, normalmente ele vai falar, meu contador não me atende bem mais, procuro outro. Destrói ali aquela relação, muitas vezes, uma coisa como essa. Também, né? A reputação. E detalhe, o que é pior em relação à quantidade de obrigações acessórias, eu entendo assim, é o fato do contador, muitas vezes, quem está empresariando esse tipo de serviço, não conseguir assessorar de forma adequada os seus clientes, para que ele tome outras iniciativas, para que ele tenha aí uma alavancagem financeira, de investimento, porque falta tempo. E se tivéssemos tempo para isso, o Estado seria beneficiado, porque uma empresa faturando mais, arrecada-se mais. Então, investe-se mais. O cerne da tua fala é que se o Estado cobrar menos do empresário, que é o contador que responde, o contador vai ter tempo de
dar consultoria e orientação para as empresas para que elas avancem com muito mais solidez. Né? Essa burocracia, todas essas 54 declarações, isso é absurdo. É um absurdo. Isso não é o total, é uma sociedadezinha, lucro presumido. E, Carlos, se você compra, incrível isso. Você compra um produto na internet, de uma loja virtual, você pode pagar no cartão, no boleto, hoje em dia com Pix também. Pix. Ele detecta se você pagou o boleto ou não, ou se você fez a transferência automaticamente. Por quê? Porque ele tem sistema para isso. Por que o Estado tem que cobrar que você envie uma outra comprovando que você pagou? Então, os bancos enviam para o Banco Central e Receita Federal e financeira mensalmente. Então, nossa movimentação bancária está lá, inclusive com o CPF de quem pagou e quem recebeu. Mas é onde ele fala que a tecnologia sendo adotada pelo Estado, a gente ganha. A gente resolve o problema, sabe? Então, assim, acho que tudo isso, né? Que é claro que tem algumas questões das obrigações acessórias, que a informação não está ali automaticamente, e que, de alguma forma, algumas delas têm que ser entregues. Mas aí entra outro ponto também, né? Será que a fiscalização disso tem que ser todo mês? Será que a fiscalização disso tem que ser dessa forma? Será que a gente não pode inverter a lógica? Mais uma vez, a questão da boa-fé, né? Da presunção de boa-fé, ao invés da presunção de má-fé, né? Entra até mesmo, eu sou engenheiro, né? Apesar de ser engenheiro de produção, né? Eu vejo, a gente pensa o seguinte, vou cobrar do cara que está abrindo, até mesmo para vocês, né? Na parte de, estou abrindo uma loja. A lei da liberdade econômica já facilitou um pouco, né? De você não precisar de alvará, de não sei o que. No Rio de Janeiro que continua. Existe, né? Continua se emitindo alvará para tudo. Exatamente. Então, assim, então, assim, quando você cobra demais de antecipação, você não está responsabilizando. Então, eu acho que tem que ser ao contrário a loja. Você tem que falar o seguinte, olha, eu tenho ali um contador, ou tenho um engenheiro, tenho um médico, tenho alguma coisa, né, qualquer profissional, ele é o responsável. Agora, se fizer besteira, a gente vai ver em cima, mas tem que ser ao contrário. Eu não vou ficar cobrando ali todo mês, todo dia, para que ele apresente informações que eu não preciso estar verificando nessa frequência, com esse detalhe. Porque eu tenho ali uma empresa de contabilidade, ou um contador, né, individual, que está ali no CRC, que faz esse check também e garante isso. Então, assim, a gente precisa rever também os controles, né? Não só o que é cobrado, mas a frequência de cobrança. Se é necessário ou não. Se é necessário ou não, e a forma de cobrança. Se a tecnologia já pode dar a solução, por que eu vou pedir para o cara depositar aquela informação no outro sistema, se eu já posso ir atrás daquela informação automaticamente? Dá para fazer muita coisa em relação a isso. E isso é bom para a classe contábil, isso é bom para o empresário, isso é bom para o Estado também. Né? Em todos os sentidos. Porque você falou bem. Ganha-ganha. Ganha-ganha, exatamente. Eu acho que a gente está encaminhando para o final e eu ficaria aqui bastante tempo conversando aqui, porque o papo é bom, a gente acaba tendo o olho brilhando, né? Porque a gente vê realmente as possibilidades das coisas acontecerem de uma maneira positiva, mas o que eu tiro da conversa de hoje é que se o Estado e a iniciativa privada sentarem, dialogarem, reconstruírem processos e cumprirem, logicamente, cada um seu papel, a gente tem um Estado do Rio de Janeiro completamente diferente daqui a 4 anos, né? Numa próxima eleição. Então, queria aqui deixar a minha fala aqui para a nossa classe contábil do Estado do Rio de Janeiro. A gente continua na batalha firme aqui para que a ciência contábil e a contabilidade entreguem a sua participação para que a gente tenha um Estado do Rio de Janeiro melhor para todos nós e para as futuras gerações também. E antes da gente fazer o fechamento aqui, eu queria passar a palavra para o Paulo, para que o Paulo possa falar para o profissional da contabilidade, para o funcionário do escritório de contabilidade, o que ele pode esperar de verdade de um mandato de governador conquistado pelo Paulo, de que forma ele pretende, logicamente, buscar a participação do contador para que ao final desses 4 anos a gente tenha realmente um Estado do Rio de Janeiro melhor. Bom, Samir, primeiro agradecer mais uma vez aqui pelo espaço, né, Carlos, Samir, também você que está assistindo a gente, está ouvindo a gente. Eu acho que ter na gestão do Estado alguém que entenda dos problemas de quem quer empreender, quem quer gerar emprego, quem quer trabalhar, né, quem atuou e atua, né, dentro da iniciativa privada, dentro das pessoas que trabalham, né, pessoas reais, da vida real. Eu acho que essa é a grande diferença. Né? Eu venho da realidade, né? Eu não venho da política, afastado da realidade do Rio de Janeiro, e ao longo do meu mandato como deputado federal, eu me mantive próximo.
rodando o Rio, né, ouvindo as pessoas, em contato com as instituições, né, associativas, né, de moradores, todos aqueles que representam de alguma forma uma parte da sociedade. E isso que vai ser o meu mandato também, ouvindo, trabalhando em parceria. Eu não quero governar para a classe política, como alguns governam. Eu quero governar para a sociedade. E eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é estando em contato com quem conhece e colocando dentro do governo também as pessoas que entendem de cada assunto. É muito importante, até mesmo para o CRC, né, para Firjan, FEComércio, todo mundo que está gerando emprego, rendas na sociedade, ter dentro do Estado um canal de interlocução com pessoas competentes também. Né? Não adianta também você saber tudo que vocês falaram aqui agora hoje, né? Todas as preocupações que vocês tiveram, e quando vocês vão lá para conversar com o Estado, para tentar resolver o problema, ter pessoas que não entendem, que são incompetentes, né, que não são qualificadas, vai entrar por um ouvido e sair por outro. Né? Porque a prioridade, e aí o Carlos falou muito bem, vender, criar dificuldade para vender facilidade, isso vale para tudo. Vale para quem quer empreender, quem gerar emprego, mas vale também para o cidadão que precisa de fazer um exame, precisa fazer uma consulta, né, ter uma cirurgia, e quando o hospital não funciona, quando a fila do sistema não funciona, o político ruim, ele se beneficia, porque ele vai lá, fura a fila para o cidadão, e ele quer que mantenha essa relação de dependência do cidadão com o político, porque assim ele domina, tem o cidadão na palma da mão. Pela necessidade. Pela necessidade. Então, assim, a gente tem que quebrar esse fluxo. A gente tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. E aí eu falo pessoa certa do ponto de vista da idoneidade, do caráter, da ética, mas também da competência profissional. Pessoas que entendam, né, tanto do lado acadêmico, né, que pesquisa, que estuda os temas, que compara com o resto do mundo, com o resto do Brasil, até para a gente não ter que reinventar a roda, mas que também a pessoa que está na ponta, que está no dia a dia, seja dentro do governo, né, dentro do meu governo, né, como secretários, subsecretários, diretores de órgãos importantes, né, conselheiros de agências reguladoras e tudo mais, mas mesmo que não esteja no governo, a relação tem que continuar com CRC, né, com CREMERGE, com CRO, com CREA, com cada um na sua área, cada um na sua área, né? E também, e não só, e aí eu acho que é importante também, né, eu sei que vocês trabalham muito com o pessoal do interior, mas eu ouço muita reclamação de outros órgãos, né, que o interior às vezes é esquecido. Sim. E essa é uma preocupação minha. Né? Vou também estar ouvindo as associações representativas do interior do Rio, porque eu acho que o Rio só vai crescer com o interior forte. Né? E a gente vai trabalhar muito por isso. E aí, por último, acho que, Samir, quando você tem o Estado que se desenvolve, que cresce, é bom para todas as profissões. Né? Eu fui no CREA, né? Eu sou engenheiro, falei com o pessoal do CREA, falei, cara, a melhor coisa para o engenheiro do Rio, a melhor coisa para o contador do Rio, é que você tenha mais empresas. Que você tenha né, com mais empresas aqui, todo mundo ganha. Vai ter emprego para todo mundo, vai ter trabalho para todo mundo, vai ter, inclusive, concorrência, né? Então, assim, o que melhora o salário das pessoas? É quando você tem concorrência, né? Quando você tem mais empresas contratando um contador, né? Ou até mais empresas de contabilidade querendo contratar, vai ter briga pelo bom contador e ele vai aumentar salário, vai ganhar mais. É verdade. Né? Então, assim, e as firmas de contabilidade vão poder cobrar mais também, porque, poxa, tá com tanta demanda de mão de obra que você vai falar, opa, peraí, isso que enriquece. Né? Dessa forma que a gente vai enriquecer, melhorar os salários, melhorar as remunerações, melhorar a qualidade também para o profissional daqui. E a gente não pode mais aceitar, né, o Estado do Rio indo por o buraco. A gente está perdendo posição a cada ano em todos os rankings. A gente está perdendo, e não é só econômico, é social também. Né? Vários índices sociais, o Rio está muito mal. O IDEB do Rio está em 20º lugar no ensino público do estado, entre os estados. Cara, é uma vergonha, educação. A gente já foi o 4º, a gente está em 20º. Era para ser o 1º, o 2º. Né? Então, assim, não dá para aceitar mais isso. Segurança pública, o Rio é o 26º, sabe? Então, o Rio está desmoronando. E aí, acho que foi o Carlos ou o Samir, agora não estou me lembrando quem falou, que às vezes a gente tem uns picozinhos de bonança. Ah, vendeu a SEDAI, está com dinheiro. Gente, isso acaba. Né? Royalties, tem uma hora que vai acabar. Eu trabalhei muito na pauta de óleo e gás na Câmara, sou membro da Comissão de Minas e Energia, porque eu sei da importância disso para o Estado do Rio de Janeiro, mas a gente precisa criar o desenvolvimento do futuro, que é com o quê? Com inovação, que é com
startup, energia limpa, turismo. Então a gente tem que pensar nisso também, né? A gente tem que pensar o que é o Rio do amanhã, né? E o Rio do amanhã não é com o que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro. Dá para fazer muita coisa. Eu acredito muito, as pessoas do Rio de Janeiro são trabalhadoras, querem mudança, querem fazer algo diferente, e a gente precisa acreditar. E não dá para fazer mais com os mesmos, né? Então, agradeço aqui o espaço, acho que é muito importante, e peço para você que está assistindo a gente, procura, vai na rede social, Paulo Ganimi, no Facebook, no Instagram. Paulo, fala qual é o seu número. Vou falar. Importante, né? E se você gostar, eu acho que não só peço voto, mas também ajude, divulgue para os amigos, fale para as pessoas, tenha uma opção que entende da realidade do Rio de Janeiro, tanto por ter rodado o Rio, como também por trabalhar, saber o que... E vai estar cercado de pessoas sérias. E vai ter o projeto que está dando certo em Minas Gerais, que é um estado que tem tantas dificuldades, até algumas mais, algumas menos, que o Rio de Janeiro. A gente não pode mais aceitar a mediocridade, a gente tem que aceitar, tem que trabalhar pelo melhor. Então, além de acompanhar, divulgar, se gostar, dia 2 de outubro, 30, Paulo Ganimi, governador. É isso aí. Tua palavra final, Carlos. Então, primeiro agradecer o Paulo Ganimi. Eu acho que a grande sacada do seu partido é trazer o profissional da iniciativa privada para dentro da política, que eu acho que é o que a gente precisa muito, porque você conhece mais a realidade do que a maioria que não teve essa experiência, sabe exatamente as dores do empresário, do funcionário, daquele eleitor que precisa ter a sua voz escutada, ouvida nessas instituições e tudo mais, né? Fico muito feliz por ter escutado você aqui, né, na nossa sala aqui também, onde a gente está divulgando aqui o ConteCast, aqui na MaxiCast, que é a rádio da nossa empresa, que a gente tem franqueado ao CRC para trazer sempre os candidatos e os temas que julgarem importantes para a sociedade. Quero também pedir aqui ao Samir e ao Paulo, se vocês autorizarem divulgar o nosso podcast nas minhas mídias sociais aqui da empresa também. Com certeza. Eu gostaria de fazer essa divulgação. Nós temos assim um número muito grande de eleitores que eu acredito que vão estar muito atentos a tudo aquilo que a gente tem falado e discutido aqui. E agradecer a você mais uma vez. Eu espero que você realmente chegue lá e que consiga levar a nossa voz, né, aquelas instituições que estão muito distantes da gente, né, principalmente essas que a gente falou aqui, né, nessas questões tão difíceis. Muito obrigado, Samir. Muito obrigado, Paulo Ganimi. Obrigado ao Conselho Regional de Contabilidade também, né? Obrigado. Agradeço, Carlos, agradeço, Paulo. E falando para você, somos quase 200 mil pessoas que atuam no segmento da contabilidade no estado do Rio de Janeiro. A gente não pode se furtar dessa contribuição tão importante que o Estado hoje precisa, que é a sua escolha, que é a sua participação, para que a gente efetivamente tenha um Estado do Rio de Janeiro melhor, tenha um país melhor para a gente deixar para os nossos filhos. Então, que essa ferramenta, o ConteCast hoje, seja o canal onde você busque informação própria para o seu segmento e que você possa, sim, com base em tudo que a gente tem trazido, fazer a escolha do seu voto da melhor forma possível lá no dia 2 de outubro. Então está aqui mais um belo candidato que com certeza absoluta vai dar a sua contribuição para que a gente tenha um estado do Rio de Janeiro melhor. Então obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado. Obrigado.